De que maneira a gente pode utilizar o GeoGebra para desenvolver com os alunos a habilidade 18 do quinto ano, que fala a respeito de ampliação e redução de figuras poligonais? Para isso, a gente vai trabalhar com dois ícones, né, dentro do GeoGebra. O primeiro deles é o Motetia e o segundo é o controle deslizante. A gente vai utilizar essas duas ferramentas para poder construir, fazer ampliação e redução de figuras planas. Então vamos lá para a gente poder mostrar tudo isso no GeoGebra. Então a gente está aqui dentro do GeoGebra. A gente poderia fazer essa ideia de ampliação e redução de figuras de uma maneira um pouco mais simples, digamos assim, mas eu quero mostrar para você esse jeito mais simples de fazer, tá certo? Só que esse jeito mais simples, ele não vai permitir tanta interatividade. Eu vou mostrar para você, mas depois eu vou mostrar também um recurso que pode trazer um pouco mais de interatividade para as suas construções. Então vamos lá. Vamos pensar que eu vou fazer aqui um polígono, tá certo? Um polígono, vou fazer um retângulo. Então, esse retângulo aqui, aqui a gente está considerando só a malha quadriculada, tá? Nem tem ali a medida do lado, nada disso, tá? Mas a gente está olhando aqui, no caso, a malha quadriculada. Então, ele tem 3 aqui na altura e 4 na largura. Então, se eu quiser fazer uma ampliação, né, vamos pensar que eu vou multiplicar por 2, todas as medidas dos lados. Então, aqui na altura, se eu peguei 3, aqui eu vou ter que pegar 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui. E ali, como eu tinha pego 4, eu vou fazer, então, 4, 8. Né? Então, deixa eu até perder as contas aqui. Ó. 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então, vou fechar aqui esse retângulo. Ok. Fiz aqui 2 retângulos semelhantes, né? Então eu iniciei com um retângulo pequeno, fiz uma ampliação desse retângulo, fiz ali um retângulo grande. Ok. Qual que é o problema aqui? O problema é que se eu mexer, que se eu quiser, por exemplo, aumentar essa figura, a outra figura não muda. Ó, se eu quiser aumentar aqui, ó, a outra figura não vai mudar do jeito que eu quero, tá? Então, eu teria que pegar e fazer a construção aqui também. Então, não tem nada de errado com isso, né? Porém, ele pode ser um pouco mais trabalhoso se eu tiver várias figuras ou se eu quiser dar um pouco mais de interatividade. Como que a gente pode fazer isso? Então, apaguei aqui as figuras, eu vou fazer novamente aqui um polígono, tá? Vou fazer de novo aqui um retângulo, 3x4. Ok. Então, olha só. Aqui no GeoGebra, a gente tem essa opção aqui chama Homotetia. A gente vai utilizar ela para poder fazer a construção. Então, olha só. Na Homotetia, a gente vai clicar no desenho e depois vai clicar num ponto fora do desenho. Vai aparecer uma janelinha para a gente poder colocar um valor ali. Então, olha só. Eu vou clicar na Homotetia. Eu vou clicar na figura, no retângulo que eu quero. Vou clicar aqui num ponto fora, né, desse retângulo. Daí, na hora que eu clico, ele aparece aqui, ó, fator de homotetia. O que significa isso? Então, que nem a gente fez no início, né? A gente não multiplicou por 2 as medidas dos lados. Então, se eu colocar o 2 aqui, ó, vou digitar o 2 aqui, ele vai fazer esse mesmo procedimento de uma maneira automática. Então, eu vou dar o OK aqui e olha só, ele apareceu para o lado, né? Eu vou clicar na setinha aqui para... Olha só, ele colocou aqui no lado. Então, essa figura, a maior, ela está construída em relação a esse ponto aqui, ó. Se eu mudar esse ponto, olha só, eu vou colocar um pouco mais para cá, vou colocar um pouquinho mais para cá, para aparecer esses dois juntos. Então, ó, o que eu fizer na primeira figura, que seria a figura original, e também dependendo da posição do ponto, desse ponto aqui, ele vai modificar a outra figura. E como eu coloquei para ele pegar sempre o dobro, tudo que eu fizer aqui, ó, agora transformei esse retângulo aqui num trapézio. Tudo que eu fizer aqui, ele vai fazer na figura original. Lembrando que eu estou pegando aqui um quadrilátero, né? Então ele sempre vai ficar ali um quadrilátero, mas olha só, ele vai mudando do jeito que eu quero. Ó, mudei aqui, ele muda automaticamente do outro lado lá. Só o que acontece? Ele sempre vai estar multiplicando por 2, tá certo? Tá, mas e se eu quisesse multiplicar por 3, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer uma nova construção aqui. Eu teria que pegar, né, clicar aqui na homotetia,
clicar no retângulo pequeno, clicar num ponto, né, que a gente já colocou aqui, ó, que é esse ponto aqui. E aí, se eu clicar aqui no 3, ele vai fazer um retângulo ainda maior, tá certo? Só que aí ele vai ficando essas várias figuras aqui. Eu poderia também fazer uma redução, né, do mesmo jeito. Deixa eu apagar aqui, ó, vou apagar esse retângulo, vou apagar ele, e vou apagar aqui também. Então, se eu quisesse reduzir, por exemplo, né, eu teria que clicar aqui no ícone da homotetia, clicar no retângulo, naquele ponto, e no lugar de colocar um número maior do que 1, porque se eu colocar o número 1, ele vai fazer uma figura congruente. Se eu colocar maior do que 1, ele vai ampliar, e se eu colocar um número entre 0 e 1, ele vai fazer uma redução. Então, vamos colocar aqui 0,5. Então, 0,5. Ó, ele fez uma redução. Então, eu vou até aproximar aqui para a gente poder ver. Olha só. Aqui, a medida na altura aqui, ó, ele está colocando 6 quadradinhos. Então, aqui, como a gente fez meio, né, seria a metade. Então, aqui ele está colocando 3. E desse jeito a gente vai fazendo. Porém, eu não consigo mudar nesse número, né? Eu faço a figura e o número fica pronto, digamos assim. O que a gente pode fazer? A gente pode criar um controle deslizante, né? Um controle deslizante para poder mexer nesse valor. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou apagar essa figura aqui, quer dizer, essa aqui que é a figura que está reduzida, né? Essa aqui é a minha figura original. Então, olha só. Aqui a gente tem a opção de controle deslizante. Sempre que a gente quiser fazer no GeoGebra algo que seja um pouco mais interativo, que eu consiga mudar a medida, né, seja do lado ou do ângulo, eu vou fazer por meio desse controle deslizante. Então eu vou clicar aqui nele, ele é a primeira opção. Eu vou clicar aqui um pouco mais para fora, aqui, para não atrapalhar a minha construção. E aqui eu vou colocar, ele coloca um nome aqui, né, a gente vai deixar esse nome aqui, não tem problema. E aqui ele tem várias opções, número, ângulo e inteiro. Aqui eu vou deixar como número mesmo. Só que eu vou mexer aqui no intervalo. O meu intervalo mínimo vai ser 0, tá? E o meu intervalo máximo vai ser, vou colocar aqui o número 3, tá bom? E o meu incremento, o que é o incremento? É de quanto em quanto que ele vai mudando. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, como 0,2. Então, ele vai 0, 0,2, 0,4 e assim vai até o 3, ok? Vou clicar aqui no OK. Então, ele fez ali, ó, o meu controle deslizante, ele está marcando 1. Não aconteceu nada ainda. Então, olha só. Eu vou voltar na homotetia. Ó, eu vou clicar aqui na homotetia, né, na opção de homotetia. Vou clicar na figura. Vou clicar nesse ponto aqui, que é o centro da homotetia. E na hora de eu escrever aqui, no lugar de eu colocar um número, eu vou colocar o nome desse controle deslizante aqui, que nesse caso é a letra E. Tá? Eu posso mudar o nome também do controle deslizante, mas vamos manter do jeito que está ali. Então, eu vou escrever aqui a letra E. E vou dar o OK. O que acontece? Esse meu controle deslizante aqui está no número 1, né? Eu vou clicar aqui na setinha. À medida que eu vou mexer aqui, ó, olha só, vou colocar maior do que 1. Ó, o que está acontecendo? Ele está formando essa figura maior aqui, ó. E aí, eu vou ter que posicionar, né? Vou ter que posicionar do jeito que não fique sobreposto, né? Então, olha só, eu vou posicionar de um jeito aqui que eles não vão se sobrepor, tá bom? Ó, então, aqui já vai ficar. Então, até posso esconder aquele ponto lá que não vai fazer diferença agora. Ó, se eu for aumentando, né, ele vai ampliando a figura. E se eu for reduzindo, né, se eu colocar 1, ele é uma figura congruente. Né, e se eu colocar menor do que 1, olha só, aí ele vai reduzir essa figura. Então, 0,8, 0,6, 0,4, tá certo? Desse jeito, a gente vai poder fazer ampliação e redução de figuras, né, sem ter que ficar construindo uma nova figura o tempo todo. E aqui também vale aquela coisa, né? Se eu mudar a figura, ele vai automaticamente mudar essa figura semelhante aqui também, tá certo? Um cuidado que a gente tem que ter é, no caso aqui, se eu estou colocando valores decimais,
vai ficar um pouco difícil para o estudante, no caso, fazer alguma conta com essas medidas. Aí o que a gente vai ter que sempre fazer? A gente sempre vai ter que olhar pela malha quadriculada, né? Sempre olhando pela malha quadriculada, que aí não tem erro, tá certo? Outra coisa também que a gente poderia fazer, no lugar de colocar o 0,2, a gente pode colocar aqui, ó, 0,1, né? Porque aí ele vai pegar 0,5, né? No caso do 0,2, ele nunca vai chegar no 0,5. Então a gente poderia colocar 0,1, ou a gente poderia colocar 0,25, ou então a gente poderia até colocar 0,5, tá? Então, ó, ele vai lá do 0, 0,5, 1, 1,5, 2 e assim por diante. E aí, o que eu estou fazendo aqui para aumentar e diminuir, né? Eu estou pegando o mouse aqui, né? Essa coisinha do mouse aqui e estou girando, ó. Na medida que eu giro aqui, ele está aparecendo lá, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer? Posicionar a figura do jeito que a gente precisa e fazer essas construções. E aí, outras duas coisas que vão ajudar a gente a mostrar realmente os ângulos. Então, eu vou clicar aqui no ângulo, vou clicar nas duas figuras, ó, ele vai aparecer a medida do ângulo, tá? Aqui a gente está vendo que os ângulos internos eles vão permanecer congruentes, independente, né, do tamanho dele ali, né? E aqui a gente também pode fazer a configuração ali do arredondamento. Ó, vou colocar aqui com 0, né? Que aqui não tem perigo de perder precisão ali no caso dos ângulos, né? Então, ó, os ângulos são congruentes, eles continuam com a mesma medida. E outro detalhe é a medida do lado. Aí, no caso da medida do lado, a gente pode, no caso do arredondamento aqui, a gente pode perder um pouco de precisão. Então, olha só, o que eu vou fazer? Vamos imaginar que a gente vai pegar essa medida do lado aqui, ó. Então, eu vou colocar, na configuração, eu vou colocar o valor desse segmento, tá bom? Ó, ele apareceu o 8 aqui. Esse segmento aqui, eu vou colocar também o valor, ele vai aparecer o 4, beleza. Sempre tem que ficar atento, no caso, nas diagonais ali, que ele pode dar diferença, tá? Então, olha só, vou colocar aqui, 8. Aqui tá dando tudo certinho, não tem problema. Olha lá, ele colocou, opa, ele pegou, deixa eu voltar aqui, ó, esse lado só, para colocar o valor, beleza. Então, ó, se eu pegar esse 3 aqui e multiplicar por 2, que é o número que está no controle deslizante, vai dar 6. 4 vezes 2 dá 8. Esse 4 aqui vezes 2 dá 8. 4 vezes 2 dá 8. Então, desse jeito, a gente consegue aliar a interatividade das figuras, né? Olha lá, multipliquei por 3, ó, tá vendo? No caso agora de multiplicar por 3, o que eu tinha falado do arredondamento? Ele pode dar confusão aqui, ó. Então, 4 vezes 3 dá 10? Não, não dá 10. Por que está aparecendo isso? Por conta do arredondamento. Então, a gente teria que pegar um arredondamento melhor aqui, no caso de 3 casas decimais, 2 casas decimais, aí ele vai ficar mais próximo disso. Então, para não dar esse tipo de problema, no caso aqui, ó, o que é o problema aqui? Que a gente está pegando a diagonal. Se eu colocar aqui, ó, retângulo, né, que seria talvez aí as figuras mais simples aí para a gente poder trabalhar, aí não vai ter esse problema, ó. Aí vai dar tudo certinho. Então só tem que tomar cuidado com os arredondamentos, os números com vírgula, para a gente não querer trabalhar uma coisa e vai confundir mais o estudante. Então, a gente pode optar sempre por pegar figuras simples, como retângulo, né? Nessa etapa aqui do 5º ano, já está excelente, né? Trabalhar com retângulo, ele vai poder verificar na malha quadriculada, né, essas medidas, então tá bem tranquilo pro aluno, tá certo? E desse jeito a gente vai fazendo as construções, deixando tudo bem interativo, bem dinâmico e atendendo o que a BNCC pede para a gente ensinar para os nossos estudantes.